Para fazer esse cálculo, nós vamos nos apoiar no seguinte. Todo número natural maior que 1 pode ser decomposto em fatores primos. Ou seja, ele pode ser escrito como um produto de números primos. Isso aqui é chamado de teorema fundamental da aritmética. Esse teorema aqui é extremamente importante, tá? Teorema fundamental da aritmética, que é o que garante você fazer a decomposição em fatores primos, ok? Em algum momento você pode ter ouvido já falar sobre esse assunto, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o número 25, ele pode ser escrito como um produto de dois números primos, tá aqui, ó, né? Nesse caso aqui, dois números iguais, né? Mas é um produto de números primos. Vou trocar aqui a cor de novo. Então você tem aqui o 25 como 5 vezes 5, o 36 ele pode ser escrito dessa maneira, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, observe que só tem número primo aqui, né? 2 vezes 2 vezes 11, que são números primos também, então todo número, né? Esse teorema aqui é fantástico, porque ele garante que todo número natural tem essa decomposição, né? E número natural maior do que 1, isso é óbvio, e uma condição desse número ser composto. Tá? Por quê? Porque o número, quando ele é primo, ele só tem dois divisores. Né? Então, quando você vai escrever esse número, já que ele só tem dois divisores, por exemplo, o 5 ele é primo. Então, você vai escrever ele como 5 vezes 1. Né? Só que o 1 não é primo. E está fora dessa condição de poder ser escrito como um produto de números primos. Né? O 5 multiplicado por ele mesmo é 25, não dá 5. Então, esse número aqui, além de ser o número natural maior do que 1, ele também entra na condição de ser um número composto, tá? Dados os números naturais, ou ele é composto ou ele é número primo. Certo? Vamos lá. Não há uma regra que obrigue os fatores a serem iguais ou diferentes, mas todos têm que ser números primos, como está demonstrado aqui, né? Você tem, o 2 se repete, e não tem nenhum problema nele se repetir. O importante é que todos os números sejam primos. Sabendo disso, os números dos quais nós vamos calcular o menor múltiplo comum também podem ser decompostos em fatores primos, por causa do teorema que eu acabei de citar. Então, o que nós vamos fazer é a decomposição em fatores primos para determinar esse menor múltiplo comum. Então, nós vamos calcular o MMC entre o número 4 e o número 6, fazendo o seguinte. Nós vamos calcular, né, o MMC, fazer esses dois exemplos aqui, né? Para fazer a decomposição, nós temos aqui, a decomposição em fatores primos se baseia no seguinte. Você primeiro divide os dois, ou um dos dois, pelo menor primo possível. Como os dois números aqui são pares, eu posso dividir pelo número 2, né? O menor primo possível aqui. 4 dividido para 2 é 2. E 6 dividido para 2 é 3. Por que eu dividi por 2 de novo? Porque o 2 você consegue dividir por 2. Então você mantém esse divisor 2 aqui. 2 dividido para 2 é 1. O 3 eu só repeti. E aqui você tem 3 dividido para 3. Né? Porque por 2 não é possível, né, fazer. Aliás, você até consegue dividir. Mas lembra que nós estamos na condição de aqui dividir por números naturais que são primos. Né? E aqui você termina de fazer a decomposição. O que você tem aqui? 2 vezes 2 vezes 3. Tá? Então, essa multiplicação aqui vai me dar 12. E esse 12 é o MMC. Tá? Então, o MMC ele é obtido através da multiplicação de todos os fatores que você achar aqui durante a decomposição em fatores primos desses dois elementos. Se você for fazer aqui a decomposição do 8 e do 14, o que você tem? Né? Fazendo a decomposição aqui, você obtém esses fatores aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7. Tá? É bom isso aqui porque retira as repetições, né? E aí você tem essa multiplicação que limpa, que dá 56. Então, 56 é o menor múltiplo comum entre 8 e 14. Ok? Está aqui dizendo também, né? O MMC é o produto desses fatores que eu acabei de falar. E aí uma importante observação. Vamos considerar os números A e B. Se A e B forem primos entre si, então o MMC
é A vezes B, tá? A vezes B. Então, só para exemplificar, você quer pegar aqui, por exemplo, o número 4 e o número 7. O que significa dizer que eles são primos entre si? Primos entre si significa que eles não possuem nenhum divisor comum entre eles, a não ser o 1. O 1 é o único divisor comum deles dois. Aí eles são primos entre si. E nesse caso aqui, você não faz essa decomposição, porque eles são primos entre si. Tá? Quem que é o MMC entre eles dois? Né? É o produto deles, ou seja, 4 vezes 7, 28. Então, 28 é o menor múltiplo comum. Tá? Se você fosse fazer a decomposição, aqui o que você ia ter? 4 e 7, né? Então, você vem aqui, divide por 2, dá 2 aqui, você repete o 7. Divide por 2 de novo, você tem 1 aqui, você repete o 7. Aí você vai e divide por 7, dá 1 aqui e 1 aqui, né? E agora você faz o produto para achar o MMC. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 7, 28. Então, aqui você está pulando o passo, né? Quando você diz assim, os dois são múltiplos, aliás, os dois são primos entre si, então o menor múltiplo comum é a multiplicação entre eles. Você está pulando esse passo da decomposição, mas de forma consciente. Você não está fazendo isso, eu acho que é isso. Não, você está fazendo com total conhecimento do que você está fazendo. Tranquilo? Vamos lá. Se um for múltiplo do outro, o MMC é o maior deles. Então você já tem duas condições. Se eles forem primos entre si, o MMC é o produto deles. Agora, se um for múltiplo do outro, então o MMC é o maior. Faz todo sentido, né? Se você tem aqui 4 e 32. O 32 é múltiplo do 4. Então qual que é o maior múltiplo comum? O 32. É óbvio que é 32, né? Aqui não tem o que discutir. O exemplo, o MMC entre 5 e 9 é 5 vezes 9 porque o 5 e o 9 eles são múltiplos entre si. Observe que o maior divisor comum entre 5 e 9 é 1. Né? Não tem nenhum divisor comum a 5 e 9 que seja diferente de 1. Então eles são primos entre si. Ou seja, o MMC dos dois é o produto deles. Ok? Aqui no caso de 7 e 21, observe que o 21 é múltiplo do 7. Então o MMC é 21, que é o maior dos dois. Para calcular, né,